Olá, pessoal! Chegou a hora tão esperada, é mais um Fala Carlão aqui no New Direction Series, essa iniciativa fantástica do meu amigo Adriano Amorim, que está reunindo aí no seminário ao longo da semana, só gente da prateleira de cima, cada vez mais eu fico surpreendido, porque todo dia a gente tem um papo melhor. E hoje, como é sexta-feira, foi um papo bastante cabeça, um papo tem muita filosofia aqui. E para falar disso, a gente tem dois feras aqui, o Daniel Wildet. Tá bom, Daniel? Tudo bom, beleza? E o Ricardo Perry. O Ricardo Perry, que é professor, ele falou para mim, fez questão de dizer o seguinte: sou engenheiro agrônomo, e ele estava me contando de uma aula que ele fez lá na Jacto. E como eu conheço bastante a Jacto, e conheço uma série de engenheiros agrônomos, eu até brinquei com ele que o importante na vida é ter saúde. Eu sou, por exemplo, jornalista, mas eu sempre faço observação, né? O importante é ter saúde. Ô, gente, saúde e felicidade. Esse é o slogan do canal Recalculando, que eu vou roubar lá para trazer aqui para esse Fala Carlão. E saúde e felicidade tem tudo a ver com tempo, e tempo é um bem mais precioso e talvez seja um grande aprendizado que a gente está tendo esses dias todos aí de coronavírus. Eu estava falando hoje para o Marcelo Prado, que eu entrevistei hoje à tarde, e a gente estava falando um pouquinho, eu falei para ele o seguinte: ô Marcelo, eu nunca fiquei tanto tempo comigo mesmo como estou ficando agora, rapaz. Eu estou achando isso, eu estou ficando com medo já do que eu estou descobrindo. Então, eu queria saber de vocês, meus amigos, fala aí um pouquinho, faz de conta o seguinte, que o público faz de conta que vocês vão levar a mesma mensagem que vocês trouxeram agora para aquele público restrito, dos amigos do Adriano Amorim, desse povo que está focado, mas agora abriu o leque, vocês estão falando com todo mundo que não perde nenhum Fala Carlão, e eu quero saber de vocês o seguinte: do Ricardo, eu quero saber o seguinte: que direção que a gente vai? E do Daniel, eu quero que ele comente essa direção, como é que a gente vai? Para onde que nós vamos? Eu acho que nós vamos para um novo mundo. Nós vamos para um novo mundo com novos comportamentos aí, onde eu acho que precisa muita adaptação, muita sensibilidade também para poder caminhar, né? Nós não temos aí como deixar mais passar a questão da contingencialidade das coisas, né? Nós não podemos deixar de pensar naquilo que pode acontecer de muito ruim ou de muito bom. Eu acho que além da gente ter aquela linha base de trabalho daquilo que é a normalidade ou a sequência que a gente gostaria de ter, mas a gente entender um pouquinho mais do que pode ser bom e do que pode ser ruim também. Eu acho que os caminhos vão ser bem desses. E as pessoas precisam estar mais conectadas, mais juntas, mais próximas e ajudar umas para as outras. E eu falo, Carlão, que nós vivemos no mundo das cores, né? Que é o mundo da coordenação, da cocriação, né? Do compartilhamento, e aí vai, e o mundo do né? Que é o do reciclar, do repensar, reaprender, né? Então vivemos no mundo das cores, eu acho que o caminho é esse. Maravilha, olha só que coisa profunda, né? Eu acho que a gente está vivendo realmente num mundo que é um novo mundo. A gente não volta nunca mais para o que a gente tinha. Daniel, e aí? Eu estava lembrando de uma palestra minha do ano passado. Era uma palestra sobre inteligência artificial. Eu estava falando sobre desenvolvimento de chatbots de voz, chatbots com inteligência artificial, processamento de linguagem natural, um monte de coisa. E no meio da apresentação tinha um slide que falava assim, quase profético: a gente pode achar legal inteligência artificial e tudo mais, mas o que vai fazer diferencial na vida é a inteligência emocional. E eu acho que assim, o momento que a gente está vivendo agora, a capacidade de escuta que a gente tem que ter para tudo que está rolando, e com a gente mesmo, né? Você falou sobre a história da gente estar convivendo, né, com a gente e tal. Tem muito disso. Eu acho que o mundo está pedindo para a gente ter mais capacidade de escuta, ter mais paciência para as coisas que estão rolando. E essa capacidade de conexão, ela também está sendo colocada em exercício contínuo, né, cara? Tipo,
deve ter pai aí que tá louco para tirar umas férias sem os filhos, né? Tipo, só pra, né, coisa parecida. Eu valorizo demais as professoras da minha filha. Eu quero muito que ela volte para a escola e tal, e eu nunca mais vou brigar com elas em relação a tema e coisa do tipo assim. Então tem uma série de aprendizados que a gente vai tendo, sabe? E de viver, cara. Tipo, a gente está sendo colocado num processo que é totalmente diferente. A gente não está em home office, entendeu? A gente está em casa vivendo um monte de coisa junto, tendo que ser vários perfis, né? Ao mesmo tempo do dia, às vezes. E isso entra em colapso, gente. Esse é o grande lance, assim. Então, eu acho que isso vai trazer muito aprendizado para a gente. E acho que as empresas vão descobrir que elas conseguem fazer muito mais trabalhando menos horas no dia. Eu acho que esse é um Pois lance. é, pois é. Esse negócio, a gente lá no nosso negócio, né, a gente trabalha já em home office desde 2012. Então faz 8 anos que a gente está com o time, tem aí umas 15 pessoas que trabalham, né, cada um num canto e já é assim desde 2012. Mas essa esse momento agora, efetivamente, algumas coisas a gente sempre ainda insiste. Não, vamos reunir, vamos encontrar, vamos isso, vamos aquilo. E agora acabou. Ou seja, todo mundo home office e a gente tem que aprender daqui para frente a ser digital. Ontem eu estava conversando com um cliente nosso e ele participou de uma reunião de diretoria de uma associação, onde teve uma exposição que foi cancelada e eles falavam assim, bom, e agora quando que a gente marca? O cara falou, aí alguém disse, mas marcar o quê? Exposição de novo? Ou a gente vai marcar uma exposição virtual, digital, enfim. Adriano, eu queria que você fizesse uma amarração em cima desse tópico, porque me parece que efetivamente não seremos, jamais seremos nada será como antes, né? Eu acho, cara, eu estou exatamente contigo. É um novo que surge, ele é completamente distinto de tudo que a gente sabe. Ele vai ser um pedacinho do que eu acredito e vou fazer, com um pedacinho do que você acredita e quer fazer. Idem Ricardo, idem Daniel, idem todo mundo que está assistindo aqui. Nós estamos criando essa nova forma como a sociedade vai se relacionar, se comportar, mas também mais profundamente, nós estamos desenhando as bases de um novo capitalismo, que é só pensar friamente que capitalismo é esse, porque o mundo não vai deixar de ser capitalista, porque os fluxos financeiros é que movimentam essa economia. Mas eu quero entender em quais bases, porque, para mim, eu nunca disse isso para ninguém, acho que é a primeira vez. Eu acho que esse fato, que é um fato de saúde, decreta o fim do capitalismo como é hoje. Então, para mim, essa é uma outra transformação importante. Agora, também não sei como é que vai ser. O importante nisso tudo é como é que você se coloca aberto a viver isso e também aberto a ser protagonista disso. Você quer ser carregado ou você quer influenciar? E aí vem um ponto, assim, eu sempre digo isso para o nosso público aqui do Fala Carlão, não tem crise que não passa, toda crise passa. E essa também vai passar muito rápido. Agora, acabou, a gente não pode mais perder um minuto discutindo o Conavid. Nós temos que seguir o que se recomenda do ponto de vista de saúde e ponto. Porque nós não temos elementos para julgar isso. O que o público, os empresários, os produtores, cada um de nós aqui, gente que faz no Brasil, nós temos que colocar 100% da nossa energia em desenhar como é que nós vamos operar, como é que nós vamos recuperar esse tempo perdido, como vai ser 2020, como vai ser 2021, e depois pensar mais profundamente como é que vão ser os novos negócios para 2025. Então, isso tem intimamente ligação com a gestão do tempo e produtividade, na medida em que eu estou exatamente definindo o que é importante para a minha empresa. E o importante para mim hoje não é discutir Conavid, taxa de óbito. Eu fico chocado com isso. O importante para mim é como é que a minha empresa sobrevive, que mudanças eu vou fazer lá dentro, para que rumo que eu vou. Então, foi por isso que a gente propôs esse encontro. E eu queria colocar uma pitada aí para a gente poder falar um pouquinho sobre tempo e pegar um negócio que o Daniel comentou e fazer um pouco do que está acontecendo comigo, por exemplo. Eu, quando começou esse negócio, não, vamos para casa, vamos falar. Quer dizer, na verdade é o seguinte,
Eu era o cara mais ocupado do mundo. Minha agenda estava todinha, como é que fala? Ela estava todinha feita até dezembro. Era o ano que eu ia cobrir todas as feiras, eu ia participar de todos os negócios. Era o super-homem em ação. E, de repente, tudo isso foi por água abaixo. E eu já até já escrevi, está até no meu livro lá, no Andanças, tem uma crônica que eu escrevi uma vez. Eu estava aqui, quando eu criava gado giro leiteiro, eu estava aqui, eu tinha marcado um dia de campo aqui no meu sítio, aqui exatamente onde eu estou, e precisava fazer uma obra e construir, e contratei um mundaréu de gente, aquilo aqui parecia uma loucura, aquilo ali numa sexta-feira, tinha 200 pessoas trabalhando para cima e para baixo, e de repente veio uma chuva lá do céu e acabou com a minha conversa. Falou assim, acabou a sua prioridade, acabou tudo, não existe. Então é o seguinte, alguém avisando, falou assim, escuta, cara, o único jeito que eu achei de fazer você parar e entender que você não vai a lugar nenhum se eu não quiser, é isso. Então, eu queria que o Daniel comentasse isso, quer dizer, eu acho que é a hora de a gente talvez pegar mais leve. O Daniel colocou essa palavra, eu adorei isso, pegar leve. Adriano, você está me acompanhando aqui, eu estou aqui, eu nunca fiquei 30 dias seguidos na minha casa, não me lembro, profissionalmente falando, depois que eu montei a empresa, que eu tenha ficado 30 dias, e hoje eu tenho tempo, eu vou passear com o Totó, eu faço 1h30 de caminhada todo dia, o Totó vai comigo, volta, eu faço musculação e, sinceramente, as coisas estão andando, as coisas estão acontecendo. Ou seja, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão do tempo, porque o Só tempo... uma coisa, Carlão, antes, para conectar com isso que você falou. Olha que interessante. A nossa amizade é antiga, nós sempre estamos nos falando, mas vem cá. Quando foi que nós nos falamos tão frequente? Nunca na vida. Nunca, porque ninguém tinha agenda. Nunca. Qual é a nossa distância? 10 mil quilômetros hoje. Então, olha que louco. 0 e 10 mil quilômetros. Duas pessoas intimamente sempre conectadas, nunca conseguiam se falar porque estava todo mundo viajando. Agora nós somos a 10 mil quilômetros de distância e nós falamos 1, 2 vezes por dia e estamos fazendo várias coisas juntos. Eu acho que é isso. Você sabe que eu estou falando com um amigo meu aqui, a gente tinha marcado um almoço aqui e que, por acontecer uns problemas técnicos, a gente desmarcou. E a gente está falando assim, não, vamos marcar um jantar virtual. Aí eu boto a imagem dele na minha TV, na casa dele, eu aqui, a gente toma um bom vinho, ele lá, eu cá, e a gente fica batendo papo durante 2 horas, entendeu? Eu acho que é possível a gente já sair fora da caixa. Mas é o seguinte, o dia só tem 24 horas, tem 24 horas para o Adriano, tem 24 horas para mim, tem 24 horas para o Ricardo, para o Daniel. Daniel, o que é essa história de pegar leve? Eu acho que... Trarei uma história, trarei a história real, que foi o que me fez buscar jeitos diferentes de viver, né? Em 2005, 2006, em 2005 eu tive, 2004 foi a primeira vez, eu tive um surto de labirintite. Achava que era porque eu dormia mal, comia mal, coisa assim. Em 2005 aconteceu 2 vezes. Em 2016 eu tinha, a cada 2 meses eu tinha um surto de labirintite. E quando eu tinha essa história, eu ficava no dia que eu tinha e o dia seguinte eu não conseguia trabalhar. Ficava zoadão, assim, tipo, não rolava. E na última vez que aconteceu, eu fiquei feliz porque eu ia poder descansar um dia. Olha só. Só que daí eu me ouvi falando essa frase. E aí eu assim, cara, eu acho que eu tenho que olhar esse negócio aqui com um pouquinho mais de calma, né? E aí fui descobrir que eu tinha um hipotireoidismo e tal. O médico perguntava, você não tá cansado, cara? Porque um dos sintomas do hipotireoidismo era uma espécie de cansaço, assim. Eu falei, achei que era porque eu dormia 1h30 por noite. Não achei que era porque eu tinha alguma doença, enfim, né? E então eu tinha essa loucura. Eu fazia 16 horas por dia de trabalho, 18, às vezes 20 horas de trabalho. Era uma coisa insana, entendeu? Eu viajava, eu dava aula, não sei o que lá e tal. E era uma correria. Sempre ocupado, né? Eu comecei um trabalho de, cara, como é que eu faço isso aqui mudar, saca? Tipo, eu preciso operar diferente, assim. Então, eu comecei a me acostumar, que é uma coisa que é natural para mim,
Se me der coisa para fazer, se botar uma Sandra para funcionar comigo aqui, com o Adriano aqui, rola a tarefa e vai trabalho. Eu tenho meu ritmo, eu sei disso. Então eu estou constantemente me segurando para dizer, cara, calma, faz uma coisa bem feita, faz isso aqui direito, entendeu? Mas eu vou indo, mas quando eu vejo eu tô lá. Daqui a pouco tô com 3 lives marcadas no mesmo dia, não sei o que lá, porque a licença que eu tenho aqui do programa deixa eu fazer isso, então vamos nessa. E eu sempre venho nessa coisa assim, cara, calma, vamos lá. Qual é o foco de hoje? Qual é a coisa importante para fazer hoje? Qual o valor que você vai trazer para alguém no dia de hoje? Eu fico sempre me questionando assim dessas histórias assim. E eu acho que o momento que a gente está vivendo, ele vem muito disso. A gente está vendo que a gente consegue gastar menos horas durante o dia, porque a gente não está funcionando 8 horas por dia. Quem diz que está trabalhando 8 horas por dia de trabalho está mentindo. A gente não está, não consegue. Entendeu? A gente é interrompido por um monte de coisa, a gente dá atenção para família, etc. A gente acaba tendo isso. E é um pedido, tá vindo um pedido pra gente, olha, eu tô te deixando ficar quietinho em casa aí, eu tô te deixando ter todo o tempo do mundo. No mínimo, as pessoas devem ter 2 horas aí para relaxar durante o dia, que é o tempo de transporte que elas não têm mais, né? No mínimo. Né? Eu moro num bairro mais afastado aqui em Porto Alegre, eu fico a 40 minutos do meu escritório, vamos chamar assim. Então, no mínimo eu tenho essa ida e essa volta para fazer outras coisas. Eu tinha o hábito de escutar audiobooks. Esse hábito agora ele tá mais devagar, vamos dizer assim, porque eu não tenho esse tempo aí, então eu vou lá, vou lavar uma louça, daí boto lá para ficar ouvindo enquanto eu tô lavando uma louça e tal. A gente vai adaptando os hábitos que a gente tem para conseguir fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né, enfim. Mas eu acho que assim, a gente está recebendo um pedido para olhar de novo para a nossa vida. O que é relevante, o que é importante, dizer um não. Né? Tal projeto vai ter que parar. Vamos parar esse projeto então, vamos dar foco para alguma coisa nova que está surgindo. Né? Os nãos, eles são muito relevantes, muito relevantes. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu venho tendo, que ele é contínuo. Por isso que eu gosto de anotar as coisas que eu faço durante o dia, porque eu chego no final assim, eu olho, tinha que ter dito não para isso aqui, eu não disse. E aí e depois eu faço mais uma pergunta, será que dava tempo de dizer não ainda? Eu, tipo, né? E assim vai. Então é uma constância, sabe? Às vezes é um tempo, deixa eu dar uma pensada aqui, deixa eu te dizer e tal. O Adriano vai olhar lá, eu disse sim em menos de 10 segundos, acho que foi que ele me perguntou ali e tal. Mas eu fiquei pensando aqueles 10 segundos assim, vou ou não vou, cara? Deixa eu olhar aqui o que tem e tal. Mas disse sim. Mas pelo menos eu paro para pensar assim. O Daniel das antigas não pensava. Tá livre à noite? Vamos. Tá livre? Vai. Então, né? E eu já me peguei, cara. Tipo, tá de manhã numa cidade, tá de tarde em outra. Insano. As coisas assim que não... Se botasse para pensar, cara, pra quê, cara? Pra quê? Sabe? Então, Mas olha, tá tendo essa perfeito. oportunidade. A oportunidade está aí. Pois é, mas se a gente usar uma frase lá do dicionário do seu Oswaldo, que eu não escrevi ainda, mas que estou falando assim, se a gente não pôr em sentido, daqui a pouco a gente está no meio da correria de novo sem saber. Hoje, por exemplo, eu sou obrigado a dizer a vocês que eu cheguei atrasado em 3 Skypes hoje, entendeu? Porque este aqui é meu 5º Skype do dia. Então, assim, é óbvio que uma hora é uma coisa óbvia que quando você entope sua agenda, alguma coisa vai sobrar. Porque a única certeza que eu tenho, eu sempre falo isso, que assim, o imprevisto é a única certeza que tem. O imprevisto é a única certeza que vai acontecer. Então, eu acho que a gente precisa pôr em sentido essa questão do uso do tempo. E eu queria ouvir um pouco o Ricardo sobre esse tema, porque eu acho esse tema bastante relevante. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está livre do trânsito das cidades, está livre do trânsito de São Paulo, livre do congestionamento, mas a gente está congestionando as nossas agendas aqui nas lives, nos Skypes, e, enfim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente está falando de empreendedor, você não vai conseguir ter tudo isso daí que você quer também, né, Carlão? Eu acho que esse é o grande lance, né? Nós estamos aqui em 4 pessoas aqui que está ligado, né? Você sabe... É um pouco difícil, né?
Ô, Ricardo, eu aprendi com um amigo meu, aprendi não, eu não esqueço essa lição. É, eu acho que tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E esse cara que me falou isso, ele é um cara muito rico, mas ele disse que aprendeu o seguinte, que a maior riqueza que se pode medir alguém é rico, rico é quem tem tempo. E eu sempre, nesse caso, sempre dou exemplo do meu pai, viu, Adriano? O meu pai talvez seja a pessoa mais rica que eu conheço, porque ele tem tempo, barbaridade. Eu poderia aqui contar várias histórias sobre isso, mas eu acho fundamental falar disso. Tem tempo. Carlão, deixa eu te falar uma coisa, então, devolvendo uma pergunta. Você falou que o dia tem 24 horas. Eu te pergunto, quanto tempo o tempo tem? Né? Quem faz verdade. é a gente, né? Então, acho que é por aí. Eu ia comentar essa história do ser rico, do tempo, etc. e tal. Hoje eu durmo quando eu tenho vontade e eu acordo sem precisar do alarme. Isso para mim é liberdade. Então, eu não uso mais alarme, eu acordo, beleza, tô bem, beleza, vou, não vou, tal. Ah, mas se você tem reunião cedo, Daniel, não marque reuniões cedo, se você quer poder dormir mais. Então, a gente vai se organizando. Se você tem reunião cedo, dá um jeito de dormir mais cedo, porque senão você pode ter a chance de não chegar na reunião ou coisa parecida. Então, eu tenho brincado muito com essa coisa do acordar. Todo dia que eu acordo sem um alarme, tem um alarme lá, que é aquele alarme do tipo assim, deu ruim, levanta que deu ruim. Estourou os limites de tudo. Mas eu tenho conseguido sistematicamente acordar sem precisar dele. Assim. Então, para mim, isso já é um sucesso. Assim, o primeiro sucesso da manhã é acordar sem precisar do alarme. É uma história assim, que eu vou vivendo. Assim. Então, para mim, tem um lance dessa liberdade assim, da gente tá podendo dormir. O Daniel de 2004 lá daria risada do de hoje. Como assim tá dormindo, cara? Tá louco, meu? Vai trabalhar, cara. Então, mas hoje eu tenho focado muito assim em criar tempo para dormir. É interessante esse. Pois é, mas é uma grande riqueza isso, né? Você poder ser uma pessoa diferente, continuar sendo o Daniel, mas ser uma pessoa diferente. Aliás, falando diferente, acho que a gente já tem que encaminhar aqui para o nosso grande finale. E eu queria saber o seguinte, Adriano, agora em Vancouver deve ser mais ou menos umas 5h30 da tarde, 6 horas, como é que é? 5h52. 5h52. E olha só, o Adriano, ele já termina esse trabalho aqui dele, antes de ele fazer o churrasco, ele vai caminhar lá na beira do mar, lá. É isso mesmo, Adriano? Com aquele pôr do sol lindo, como é que é? Você está animado para ir hoje ou não? Eu criei um tempo para mim, que é um tempo de reflexão, que não é só esporte. É um tempo de me cuidar, mas é a hora que eu penso no que eu fiz no dia, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer no meu mês, sincronizar. Eu tenho feito isso nessas paisagens lindas. Mas, Carlão, em termos de Covid, eu estou triste, porque desde ontem me avisaram que eu não posso mais correr na praia. Porque... Você está brincando? Não, lá só pode caminhar. Tem uma pesquisa que divulgaram que diz que se você correr, você sua nos outros. Então, você tem que correr no lugar que não é a praia é para quem caminha. Mas está tudo bem, porque pelo menos eu estou vivo. Mas, Carlão, eu queria falar uma coisa aqui junto com o pessoal que nunca sai da minha cabeça. E tem a ver com cultura. Cultura é aquilo que às vezes você nem sabe de onde vem e você repete, e essa coisa já está tão arraigada que a coisa só sei que foi assim, como diria nosso amigo Macunaíma. E o que é isso? É aquela frase em que você pergunta para quase todo mundo, e aí, como é que estão as coisas? E a resposta sempre que eu recebo é, bom demais, correndo. Eu fico pensando, eu nunca ouvi alguém que não me falou que estava correndo. Cara, pois é, principalmente nesses nossos negócios aqui, né? Mas pensa comigo, se eu estou correndo, tem alguma coisa errada, porque significa que eu não estou administrando ou a quantidade de coisas que eu quero fazer ou a qualidade como eu realizo essas coisas. Mas eu aprendi alguma coisa.
você só pode assumir uma responsabilidade que você consiga cumprir dentro do tempo pré-definido que você mesmo define. Quem gosta de trabalhar 8 horas, trabalha 8, o outro é 10, 10, o outro é 12, 12. Mas dentro do tempo que você escolher, determine a quantidade de trabalho que caiba. E que essa quantidade de trabalho seja interessante para você. Então, essa discussão de produtividade, ela tem muito a ver com quais são as atividades que eu coloco dentro do tempo que eu tenho. Existe uma literatura que ela divide isso em 3 grupos, Carlão, para todo mundo pensar. Um grupo são as importantes. É nessas que você tem que focar. Isso é o que muda a sua vida. Isso é o que te faz feliz. Isso é o que te faz prosperar como ser humano. É aí que está sua família. É aí que está você. É aí que está o seu corpo. Aqui. Você tem um outro grupo, que é o grupo das urgentes. As urgentes são aquelas que você planejou errado. São aquelas que você não falou não. São as que despencaram no teu colo. Quem corre está correndo atrás da urgente, mas a urgente não é estratégica. A urgente você não tem comando. Ela é imposta. E você termina com as circunstanciais. Então, talvez uma dica aqui é a seguinte: será que está todo mundo correndo? Ou será que precisa estar correndo o tempo todo? Ou será que eu devo ser dono do meu tempo, não do tempo, porque ninguém administra o tempo. Eu tenho que ser dono da minha agenda, eu tenho que escolher muito bem aquilo que é importante para mim e eu tenho que dirigir meus esforços para isso. E isso vai implicar em fazer aquilo que o Daniel falou e que o Ricardo também falou. Falar muitos não. Mas falar não tem problema. Essa era a minha mensagem. Mas falar não tem problema, mas é uma ciência, né? Tem que estudar muito para poder falar não. Hein? Não é, Ricardo? Com certeza, viu? Eu brinco com a minha mulher, porque ela às vezes fala não e todo mundo aceita. Eu falo não e o pessoal briga comigo. Então, tem alguma coisa errada aí, viu? Sabe que tem um autor, ele chama Derek Sivers. Derek Sivers. Ele, a semana passada, estava revisando um livro dele em português e tal. It's 22 hours. E esse cara, ele fala o seguinte: a gente deveria dizer, não é sim ou não. Ou é não, ele diz assim, it's no or hell yes. É tipo assim, tipo assim, ou diz não, mas vai dizer sim, cara, tem que ser um sim, muito sim. Senão não diz sim. Foda. Eita que pá! Ele questiona isso. É isso aí, gente. Show de bola, viu? A conversa é sempre ótima com esse povo aqui do New Direction Series. E o Fala Carlão quer agradecer a presença aqui do engenheiro agrônomo Ricardo Perre, do Daniel Wilde. Obrigado pela presença de vocês. Adriano, super obrigado. Parabéns aí pela prosa. Foi show de bola. E, com certeza, o Adriano vai fazer um agradecimento todo aí. Se vocês quiserem saber mais, vai estar tudo aí no Fala Carlão para vocês, né? Exatamente. Obrigado, viu, pessoal? É isso aí, gente. Este Fala Carlão, então, com essas feras aqui do New Direction Series, a gente vai ficando por aqui. E se você estiver aí no Facebook, por favor, não esquece de deixar seu like aí, deixa seu comentário. E se você estiver nos vendo no YouTube, por favor, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço!